Vamos ler em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. No capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que ele diz nos versículos 11 ao 14, Tito capítulo 2, do 11 ao 14, que diz assim: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus, temos cantado, louvado o Teu nome e certamente já presenciado a Ti no meio dessa igreja. Continua falando conosco através da Tua palavra. Nós que falamos, aprendemos, nós que ouvimos, também aprendemos. Não é pelo quem fala ou por quem ouve, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta a Tito, é uma carta bem prática, mas que lhe une os conceitos da boa teologia, da correta, do zelo teológico, o zelo com a palavra de Deus, com o zelo do comportamento do cristão. E antes de Paulo falar o que nós temos falado aqui no versículo 11 ao 14, de Tito, capítulo 2, toda a parte inicial desse mesmo capítulo 2, Paulo está exortando várias classes de pessoas a um proceder digno daquele que já conheceu a graça de Deus e já é participante da salvação. Paulo, no capítulo 2, começa falando aos idosos, como eles devem ser sensatos e exemplares, para que possam ter autoridade, inclusive, para ensinar os mais jovens. Falam de maneira semelhante, segue Paulo falando no capítulo 2, às idosas. Parece que elas tenham também autoridade diante da sua família e das jovens, ensinando às moças mais jovens o devido comportamento, como ser uma futura dona de casa, esposa, enfim. E Paulo segue dizendo: a outra classe de pessoas são jovens, para que eles sejam também pessoas que tenham a visão, discernimento. Bom, jovem ter discernimento é uma coisa difícil, né? Geralmente jovem é mais impulsivo. E Paulo fala que os jovens, os moços, de igual modo, tenham decisões e sejam criteriosos. Quando a gente é jovem, a gente tem essa dificuldade, é verdade. Faz parte de cada etapa da vida. Mas Paulo vai falando aos idosos, às idosas, às jovens, aos moços. E Paulo fala também igualmente aos servos, que eles sejam responsáveis, obedientes. E fala também aos senhores desses servos. O que Paulo está dizendo aqui? Que nada adianta uma igreja que conhece a boa palavra, ou a teologia, ou apenas conhece na sua mente, mas não pratica em seu coração. E Paulo está dizendo para aquela igreja, naquela época, e Tito foi um líder colocado para servir na cidade de Creta, e se dizia antigamente que esses cretenses, o pessoal dessa região grega, era o pessoal preguiçoso, que não queria saber nada com nada,
Meio assim, jeitinho brasileiro. E Paulo estava exortando a igreja que, já que vocês conheceram o Evangelho de Deus, não tenham esse mesmo comportamento da cultura da época. Mostrem na prática quão diferente vocês são. Jovens ou não, patrões, empregados. Paulo fala da correta linguagem. Versículo 8 do capítulo 2, que a linguagem seja sadia, irrepreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Interessante que a gente vê cada coisa, né? Às vezes na internet revela umas coisas que antes estavam ocultas de séculos e séculos, de gerações e gerações, são reveladas já na internet. Não precisa nem o juízo final chegar, porque a internet já está revelando cada coisa. E a gente presencia pregadores, pessoas com uma linguagem chula, repreensível, falando da palavra de Deus de qualquer maneira, mesmo num púlpito, numa igreja, os seus testemunhos dizem que são os cristãos, mas a internet e a TV, a mídia social, fora o comportamento cotidiano, revela quem realmente são. E Paulo está dizendo que isso não é possível, é incoerente. Ele usa aqui uma figura que não, ao se debruçar sobre o texto, a figura da joia. Porque Paulo diz que isso é um ornamento, versículo 10 do capítulo 2, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Final do versículo 10. A fim de ornarem a doutrina de Deus. Esse é o ponto. A nossa vida deve ser o ornamento da doutrina de Deus. Depois que Paulo faz toda essa exortação, ele começa a explicar o que nós vamos expor agora, no versículo 11 ao 14. A nossa vida é ornamento. E a joia, exatamente isso. Todo mundo vê uma joia e ela manifesta o quê? Interesse. Porque ela tem valor. Ornamento é algo que tem valor. Seja valor financeiro, seja valor decorativo, seja o seu brilho, sua importância, sua localização. Às vezes é joia de joia mesmo, né? Pedras preciosas. Às vezes são ornamentos nas vestes que chamam a atenção, fazem parte do vestuário, uma determinado fim, anéis, alianças, colares. Ornamento na nossa casa com as suas importâncias. Enfim. Ninguém gosta de uma pessoa mal arrumada, maltrapilha, mal cheirosa. O que está dizendo é o seguinte: não adianta o conhecimento, diz que conhece, mas por fora você está cheirando mal. A nossa conduta, ela orna o nosso zelo pelo conhecimento de Deus. E é isso que Paulo termina no versículo 10. Todas as condutas dos jovens, idosos, patrões, empregados, devem ornarem como joia, manifestar o zelo que nós temos, é o brilho. As nossas obras, boas obras, devem brilhar diante não só de Deus, como dos homens. E Paulo revela isso de uma maneira interessante. Ele mostra como a graça de Deus, ela atua no passado, presente e futuro. E é o que é exposto aqui nos versículos 11, 12 e 13. Para mostrar como isso é feito, a nossa vida ornar o zelo que nós temos em Deus, Paulo mostra nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Versículo 11, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja bem, isso aqui é o tempo passado. A graça de Deus é o ponto central de tudo. A graça de Deus se manifestou, ação passada. É o primeiro tempo aqui.
foi manifestada. Então, desta forma, por esta razão, em outras palavras, por esta razão, quando Paulo explica, homens, sejam desta maneira, mulheres, vocês devem agir assim, patrões, empregados, as obras de vocês devem ornarem, brilharem. Por quê? Primeiro, porque a graça de Deus foi manifestada no passado por esta razão, por essa forma. Paulo coloca aqui como ato pronto, perfeito, de uma vez por todas, ato consumado. A graça de Deus se manifestou salvadora, manifestou uma aparição, apareceu, é como um fantasma mesmo, sabe? Aquele brilho, essa palavra manifestou que Paulo usa no 11, está fazendo ligação com o 10, quando fala de ornar, o brilho do ornamento, o brilho de uma joia, o mesmo brilho dessa joia, das suas obras, que deve ornar, brilhar as suas obras, Paulo está dizendo que a graça de Deus também brilhou, no versículo 11. Manifestar aqui, além de aparição, de revelação, pode ser também o brilho, uma manifestação gloriosa da graça de Deus. Então Paulo está fazendo um jogo de palavras no versículo 10 e 11, dizendo que, da mesma maneira que a graça de Deus se manifestou no passado para vocês, agora as vossas obras, as minhas obras, as nossas obras, também se manifestem de maneira brilhante. Este é o ponto da exortação. Imagino Paulo, às vezes, incomodado, não sei se nervoso, mas incomodado com essas palavras. Que nem sempre Paulo estava por perto, por isso que enviavam-se cartas, missionários, viagens. Imagine Paulo incomodado. Não seja como o mundo está dizendo. Esse é o jogo de palavras interessante e profundo que a Escritura nos traz. E revela também que é um ato manifestado a partir de Deus. Por isso que é a graça, por isso que ele fala, a graça salvadora de Deus se manifestou. Um ato que veio de Deus, revelado em Cristo encarnado. A gente pode lembrar de João capítulo 1, Evangelho de João 1, 14, conhecidíssimo, que diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? Não só suas palavras, sou bom exemplo, como foi falado aqui de manhã, né? Um grande mestre, um guru. Não vimos a sua glória como a glória do Pai. Qual a necessidade de Cristo se encarnar e manifestar a sua glória? Exatamente para isto. Da mesma maneira que a glória de Deus tem que estar manifesta hoje na nossa vida, para que o mundo saiba quem é Cristo e quem é a igreja de Cristo. Se fez necessário o próprio Cristo vir a nós, para que nós conhecêssemos a glória do unigênito do Pai, como o Evangelho de João traz. Nós temos que seguir o mesmo exemplo de Cristo. Ora, se Cristo veio até nós, nós vamos até o mundo. De diversas formas, cada um no seu chamado, no seu ministério, no seu espaço, no seu tempo, como Deus mandar. Nosso chamado não é para ficar estagnado, parado. Tudo que é parado é morte, não é verdade? Água parada dá bicho. Água corrente gera vida e abastece. Então Paulo faz esse jogo de palavras. Da mesma maneira, no versículo 10, que as obras devem ornarem, as obras de vocês é um ornamento, mas por que é ornamento? Porque a graça de Deus se manifestou gloriosa no passado. Isso diz no versículo 11, conectando com o versículo 10. Então, primeiro tempo da graça de Deus, ela atuou
no passado, mas com um propósito, com uma causa. Pois dessa forma, em outras palavras, por esta razão, Paulo está dizendo isso. Olhando o texto de maneira mais profunda no original, é isto. Paulo está dizendo, irmãos, foi por esta razão que a graça de Deus foi manifestada. Não foi para vocês se encherem só de conhecimento técnico, teológico, ou dizer isso ou aquilo outro, ou se tornarem soberbos, arrogantes, presunçosos e preguiçosos como os cretenses desse tempo vosso. A graça de Deus se manifestou para que vocês também manifestem, igual joia. Paulo segue no versículo 12, dizendo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ora, essa mesma graça que no primeiro tempo se revelou no passado, que aqui no versículo 11 já é o verbo passado, a graça se manifestou de uma vez por todas, já foi manifesta. Agora as obras de vocês também serão como joias, mas em segundo ponto, tem um ponto presente. Se no passado a graça foi manifestada, no presente essa mesma graça salvadora, que essa é a expressão central que Paulo usa. A graça salvadora se manifestou. E segundo ponto é a graça salvadora educa. Ela também é uma graça educadora. Versículo 12. Por que a graça é educadora? Educadora aqui não no sentido de chibatada, não no sentido que alguns gostariam de entender, né? De chibatas e mais chibatas. É educadora como um pedagogo. A palavra usada aqui na raiz é esta. Uma graça que educa como um pedagogo. Alguém que conduz, um professor que ensina. E obviamente, quando alguém ensina, a gente tem que fazer a distinção. Olha, este é o correto, este não é o correto. Ou então, você tem esse lado, aquele lado, direita e esquerda. Você tem que mostrar os caminhos, as opções. Ensinar é abrir os olhos, desvelar, ampliar os horizontes, a visão. Não é educar no sentido de castigar, é educar nesse sentido que eu acabei de explanar. Então a graça salvadora que foi manifestada no passado, agora no presente momento, hoje, nós aqui hoje, o que ela está fazendo na nossa vida hoje? A cada semana, a cada culto, a cada reunião, a cada momento de oração, a cada momento de conversa que nós temos uns com os outros, a cada momento de desafios semanais. Isso é graça. A graça está atuando na nossa vida, nos educando. Esse é um ponto que eu considero importantíssimo aqui, porque no presente a gente tem dificuldade de entender as coisas, não é verdade? Entender o passado não é uma coisa fácil, claro. A gente só pode analisá-lo. Um livro escrito aqui do começo ao final, a gente vê histórias tão bonitas dos homens de Deus, porque a gente sabe o começo, meio e fim. O problema é que a gente viver o nosso presente aqui não é tão fácil, é desafiador. Mas essa é a educação da graça. A graça se manifestou educadora. E a gente não quer crer e descansar nessa graça educadora. Podemos ouvir a palavra de Deus, cantar louvores, sermos edificados, sermos desafiados dia após dia. Por quê? É Deus nos educando. Porque a graça educadora é o nosso professor.
E educar indica mostrar os caminhos corretos ou não. Separar. E é isso que Paulo explica aqui ainda no 12, olha só. Quando ele mostra que a graça educadora instrui, educa, ele separa em dois aspectos, o positivo e o negativo, dizendo assim: no aspecto negativo, ela nos separa da impiedade e das paixões. No 12, a graça, voltando ao versículo 12, educando-nos para que, renegadas, abandonadas, negar firmemente. A expressão aqui de Paulo, quando fala renegadas a impiedade e as paixões humanas, é você ter uma posição firme, ativa. A graça está nos educando para que a gente tenha consciência plena de negar isso. Não assim, como alguém está fugindo. Não. A graça te leva a tal ponto que você tenha pavor, horror, não deseje mais essas duas coisas. Então, o aspecto negativo da educação da graça, que é a negação. Negar a impiedade, segundo o versículo 12, e as paixões. Impiedade tem a ver com idolatria. Então, a graça nos educa contra toda a idolatria. Então, no presente século, hoje, a vida da igreja é uma constante atuação da graça de Deus. Porque nós somos muito apegados à idolatria. Então, o que nós vivemos no dia a dia, seja Deus nos conduzindo, nos retendo, vai, continua, não, para, não vai por ali, deixa disso, faz aquilo. É a graça nos educando para que nós aprendamos uma coisa: só há um Deus, um Senhor e um Salvador. Porque nós somos apegados a idolatrar a nós mesmos, a nossa condição, a pessoas, somos muito prontos, não somente a admirar, mas a idolatrar coisas e pessoas, a começar de nós mesmos. Então a graça, por vezes, vai fazer com que você corrija esse curso da história. Então, quando Paulo fala renegar firmemente a impiedade, é a idolatria, só há um Deus. E as paixões humanas, é o aspecto terreno, a própria carne, o próprio amor que nós temos, a nossa carne, a nosso eu, nossos bens, as nossas posses, a nossa segurança em nós mesmos ou coisas. E não é fácil, mas como que a graça vai fazer isso? Isso é graça? Esse é o ponto central do presente século que vivemos, na atuação da graça na vida da igreja, porque Deus faz isso porque nos ama. E a gente pensa que isso não é graça. A gente pensa que graça é receber bombom, né? E a gente esquece que Paulo está lembrando aqui, olha, a graça também faz isso. Como que eu vou aprender a depender de Deus? Às vezes, Deus é que sabe, é Ele que atua, não sou eu. Ele age com cada um como bem quer, como quer, no tempo que quer. Às vezes a pessoa precisa de 10 gotinhas de remédio para passar aquela dor de cabeça. Às vezes precisa de 10 comprimidos. Precisa de injeção na veia. Então, tem gente que é mais teimosa, Deus vai botar a pessoa para tomar injeção na veia. Mas é graça. Graça em forma de injeção. Internação na graça. Você vai ficar internado no hospital da graça. Outros são mais mansos, ou Deus tem misericórdia, algo acontece, que basta uma aspirinazinha que já está resolvido. Mas Deus faz de várias formas, irmãos. Quem somos nós para julgar? Às vezes o sofrimento nosso ou alheio não é fruto de pecado. É a graça. Educando-nos.
Vide o exemplo de Jó. Não foi pecado, foi a graça. Vide o exemplo do próprio apóstolo Paulo, dos apóstolos. Correção da graça. Se a gente sempre aprender a viver dependendo do nosso eu, das nossas coisas, a gente não aprende a viver em Deus. Então a graça, negativamente, assim, no aspecto humano falando, né? Ela faz com que a gente seja educado para renegar toda a impiedade e paixões humanas. Mas positivamente, o versículo 12 diz que a graça nos educa de maneira positiva para quê? Em 3 aspectos. Vivamos no presente século, olha, a graça no presente século, hoje, de maneira sensata, justa e piedosa. Três pequenas divisões que o apóstolo coloca aqui, do aspecto positivo da atuação da graça no presente, da graça educadora no presente, que diz de forma sensata, justa. Ela faz com que a gente aprenda a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Em outras palavras, sensata em relação a mim mesmo, justa em relação ao próximo, piedosamente em relação a Deus. É isto. Em outras palavras, é isso que Paulo está explicando. Eu fico espantado com a inteligência que Deus deu e a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Que a gente tem que ficar cavando, estudando, orando, para entender tudo que a palavra de Deus nos fala. E mesmo assim, a profundidade é muito maior do que a gente consegue. Só Deus. Por isso que, como oramos aqui hoje, se não for o Espírito Santo de Deus atuando na vida de quem fala, de quem ouve, e no dia a dia, para que a gente cresça em Deus, nada será e nada seríamos. Paulo diz que essa graça educadora não é apenas aquela graça que, no aspecto negativo, não, ela tem uma coisa positiva, que é exatamente esse aspecto positivo, que é a causa da nossa sobrevivência. Porque quem vive apenas com aspecto negativo, não é verdade? Ninguém vive no hospital tomando soro. Depois daquele tratamento de choque, vamos comer feijão e arroz. Agora vem o feijão e arroz. Vem a comida sólida. A vida de Deus é a palavra de Deus. Então é aí que a graça atua educando, nos fornecendo uma vida no presente século, de maneira sensata, justa e piedosa. Sensata em relação a mim mesmo. Justa diante dos outros e piedosa diante de Deus. Olha os 3 aspectos completos da vida que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos instrui. Que é a ação da graça. Porque se os irmãos lembrarem, como eu citei aqui, todo o capítulo 2, lá no seu início, Paulo está falando do que mesmo? De uma vida sensata, dos idosos, jovens, servos e senhores, na sua maneira de se portar e de falar e de agir, que as suas obras sejam como ouro, como joias brilhantes, diante de uma geração que naquela época era considerada gente presunçosa, arrogante, comilona, 171. Então Paulo fala, vocês devem ser sensatos. Coisa que não está acontecendo no dia de vocês. Aliás, não está acontecendo até hoje, não é verdade? Sensatez. A insensatez é o grande problema da humanidade. Como já dizia o salmista, né? Sobre o insensato que diz não crer em Deus. Viver a graça nos faz viver de maneira justa. Justa em relação ao outro. Nem mais, nem menos. Considerar o outro. Você não é maior que ele, na sua presunção, na nossa presunção, nem menor. Dar o que é devido, respeito a quem respeita, honrar a quem honrar, servir a quem servir, educar a quem educar,
Chamar a atenção de quem deve ser chamado a atenção, corrigir a quem deve ser corrigido, mas de maneira justa, igual, piedosamente em relação a Deus. Paulo está fazendo uma conexão de tudo, porque pensamos que a piedade é tudo que é necessário. Não, a piedade, a nossa devoção a Deus, nunca vai ser devoção aos homens. Aos homens nós devemos um comportamento justo e sensatez a respeito de nós, para que a gente não pense mais do que realmente somos. Tem gente que acha que deve ser honrado. A gente se depara muito isso em vários departamentos da vida. Tem gente que bate o pé. Não, eu tenho que ser honrado. Porque afinal de contas, eu sei, eu faço e aconteça. Bom, irmãos, se formos honrados, graças a Deus por isso. Se não formos, a graça está nos educando. Mas nunca pense mais do que somos. Mas o nosso papel é ser justo em relação ao outro. Não bajular. Não é bajular, é ser justo. A gente tem que entender que é um privilégio estarmos aqui tranquilamente. Podermos, de maneira segura e tranquila, ouvirmos a palavra de Deus, cantar louvores, voltar para nossas casas em paz, termos emprego e o sustento da graça de Deus em meio ao caos desse mundo. Como o próprio apóstolo Paulo falou, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Por isso que ele, no meio da nossa ignorância, Paulo diz que Deus nos instrui. Então essa graça educadora, irmãos, ela não é um mistério oculto. E Paulo faz uma conexão interessante ainda com essa graça educadora que diz que, como ela se manifestou no passado, ela continua se manifestando no presente, porque o mistério que estava oculto de gerações em gerações era Cristo em vós, a esperança da glória. Isso está lá em Coríntios. Colossenses. E a esperança da glória é a manifestação dessa graça. E Deus não levar em conta os tempos da ignorância é manifestação da graça educadora. Em terceiro ponto, no versículo 13 diz que essa graça manifestada no passado, a graça salvadora que manifestou em glória, em brilho, para que as nossas obras também fossem assim. E no presente, hoje, ela está atuando de maneira educadora. No versículo 13 diz que essa mesma graça nos faz aguardar no tempo futuro. É uma graça esperançosa, uma graça futura. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós. Esse aguardar aqui não é aquele aguardar que nós entendemos hoje na nossa língua, de alguém que está esperando na rede ou no sofá enquanto assiste TV. Não é um aguardar passivo. Esse aguardar aqui do apóstolo, esse termo que ele usa, é aquele aguardar de paciência, mas também de desejo. Sabe alguém quando está esperando um presente? Igual criança. O termo que Paulo fala aqui, olha, essa graça tem que gerar em vocês um terceiro aspecto futuro. Passado, presente, que nós já falamos, e agora, em terceiro lugar e último, futuro. Essa graça, ela tem que gerar em vocês uma bendita esperança, uma bendita ansiedade, um bendito desejo. Uma criança esperando o presente. Eu tenho um casal, né? Meus filhos. Uma fica feliz se receber ou não.
Eu tenho um outro artista lá em casa que se ele fizesse aniversário em dezembro, em fevereiro, ele já está ansioso, esperando o presente. Então ele fica assim, 11 meses, perguntando do presente que vai chegar no final do ano, no Natal. Então é assim. É igual criança. Paulo está usando esse termo assim, vocês têm que aguardar a bendita esperança como alguém com desejo. Não é simplesmente assim, se Jesus salvar, está salvo. Se eu ganhar, está ganho. Se eu recebi, tanto faz. Se Jesus voltar também, não importa. Importa que eu case primeiro, né? Como dizem alguns solteiros. Não é isso que Paulo está falando. Vocês têm que ter em mente, igreja, como Paulo dizendo aos seus contemporâneos, que essa graça tem que gerar esse desejo para que vocês se mantenham com um alvo, um objetivo. Como nós temos estudantes, temos sempre alvos e objetivos no nosso dia a dia, na nossa vida, a cada etapa da vida, não é verdade? Uns querem passar no vestibular, outros querem entrar na faculdade, outros querem entrar no emprego novo. Cada um tem um objetivo, então você fica planejando, ansioso, vivendo em prol daquele objetivo. Então Paulo está dizendo isso, viva no presente século com essa graça educadora, mas tendo em mente que no futuro tem algo muito maior, que é a manifestação da glória de Deus. Olha Paulo usando de novo a palavra no versículo 13, manifestação da glória do nosso grande Deus. Lembra que lá no versículo 10 ele falou da manifestação, do ornamento que são as obras? Paulo está linkando o raciocínio. Da mesma maneira que a graça se manifestou como joia, as vossas obras também. Só que tenha em mente que no final de tudo, a graça futura vai manifestar um brilho ainda maior. O grande brilho, que é a glória de Deus em todo o universo, em toda a criatura e criação. Essa é a bendita esperança. Nós vivemos aqui pequenos flashes de brilho da glória de Deus, da graça de Deus. Então Paulo usa sabiamente essa figura do brilho, da glória de Deus, da joia, para dizer que no final a grande conclusão é esta, que a grande manifestação da graça de Deus no passado e a manifestação da graça de Deus educadora no presente vai culminar na grande e última manifestação com o maior fulgor e brilho, que é a glória de Deus. Porque aí não vamos mais lutar contra a carne, contra os principados, potestades, contra o eu, contra tudo que há de ruim em nós. Porque a glória de Deus vai se manifestar de tal forma que vai ser igual aquela limpeza, sabe? Vai limpar, cair todas as escamas, sujeiras, impurezas. Limpar tudo. A glória de Deus vai substituir todo e tudo o que é corruptível. Não vai haver mais necessidade dessa educação constante que há hoje. Esse é o resultado final da manifestação. E Paulo fala da glória do grande Deus Salvador, versículo 14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, qual é a grande esperança? A ressurreição final e a manifestação da glória de Deus. Mas entende como Paulo foi de maneira, digamos, homeopática? Olha, hoje nós vivemos uma consequência da manifestação passada da graça de Deus. Vivamos isto de maneira presente, ela está nos educando para brilharmos, igual o vagalume, né? Aqueles vagalumezinhos vão brilhando assim. Mas vai chegar um dia que a manifestação da glória de Deus vai ser tão plena que o brilho da joia, da glória e da joia da glória de Deus vai ser infindável, plena,
incorruptível. Esse é o alvo. Porque a gente fica, às vezes, vivendo no presente século com essa educação, e não é fácil ser educado. Corrige, vai, volta. Se nós perdermos esse terceiro foco da graça gloriosa futura, a gente desanima se nós perdermos esse foco. Se a gente enxergar somente o que acontece na segunda, terça, quarta e quinta, se a gente enxergar as nossas insensatez, se a gente somente enxergar a injustiça social, se a gente enxergar a impiedade, a gente desvanece. Desvanecer é justamente perder o brilho. E Paulo está falando, não percam o brilho. Não percam a glória de Deus. E mais, além de não perder essa esperança da glória, manifestem como joias. Andem por aí ornados com a joia da manifestação da graça de Deus. Não só com zelo da ortodoxia do conhecimento, da religião. Unir teologia e obras, vida com Deus e vida prática. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Entendamos que esses são os tempos da salvação. Tempo no conceito humano, né? Porque Deus é um Deus atemporal e eterno. Mas de maneira didática, Paulo nos explicou que a graça de Deus salvadora se manifestou no passado, presente, futuro. Se manifestou salvadora em Cristo, para que manifestemos isto, educando-nos no presente e tendo a esperança gloriosa do futuro que nos sustenta. Em nome de Cristo Jesus. Oremos. Deus, a Tua palavra é vida abundante. Enche-nos de Ti, Senhor. Sustenta a minha vida, a vida da minha casa, a vida da casa dos meus irmãos, dos líderes dessa igreja, de cada departamento e ministério dessa igreja, Pai. Que cresçamos em Ti, em número, mas cresçamos em graça e glória. E que essa igreja mantenha viva essa chama, essa esperança de Ti, Senhor. A graça manifestada em nós para que manifestemos isso ao mundo, segundo o poder que vem de Deus, no presente, no passado, presente e futuro. Em nome de Cristo Jesus, que oramos, confiamos e esperamos. Amém.